Olá, aluno do sexto ano! Hoje nós teremos a nossa primeira aula de geometria. E a gente vai ver nessa aula os conceitos principais que a gente começa a ver na geometria. A gente vai ver as retas e suas posições e os ângulos. Vamos lá, então? Então, aqui, ó, os conceitos primitivos, aqueles entes que eles falam primitivos. O primeiro é o ponto. O que é um ponto? Bom, o ponto vai ser algo que a gente não consegue medir, que ele não tem nenhuma dimensão. Então, a gente fala que ele é adimensional. Quer dizer, ele não tem comprimento, não tem largura, não tem altura, nada. Quando eu falo em ponto, me lembra muito a estrela no céu. Então, a gente representa o ponto por uma letra do nosso alfabeto, por uma letra maiúscula. Então, quando eu tenho encontros que está um pontinho ali, então um ponto, uma estrela ali no céu, que parece um pontinho, a gente representa por uma letra maiúscula. No caso aí, eu representei pela letra P, mas pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. Outro conceito primitivo também é o de reta. O que é uma reta? A reta ela já tem uma dimensão, quer dizer, ela tem só aquela direção ali, ó, só o comprimento. E a reta, ela é bem curiosa, porque ela é infinita, ela não tem nem começo e nem fim. Então, a gente vai representar as retas por uma letra minúscula. Também qualquer letra do nosso alfabeto, qualquer uma, só que uma letra minúscula. É como a gente usa R, S, por isso que eu comecei com A, B, I, depois pulei para R, S, T. Então, uma reta. Agora, para mim determinar uma reta, eu preciso de 2 pontos. 2 pontos apenas determinam uma reta. E tem um postulado que fala o seguinte, postulado ou axioma. Então, aqui, ó, nossa reta R, ela está passando pelo ponto P e pelo ponto Q, certo? Então, o postulado fala que 2 pontos diferentes determinam uma única reta. Se eu tiver um ponto só, por um ponto passam infinitas retas. Eu posso ir passando aqui um monte de reta. Eu posso ir passando aqui, ó, um monte de reta. Posso passar infinitas retas aqui pelo ponto P, pelo ponto Q, desculpa. Mas que passa pelo ponto P e pelo ponto Q é apenas a reta que eu chamei de R. Então, a gente vê reta em muitos lugares. Nos encontros entre duas paredes, é uma reta. Entre a parede e o chão, é uma reta. Né? Então, aqui ó, é uma reta, outra reta. Nos portais, aqui ó, lembram retas, tá vendo? A gente vê as retas estão em vários lugares no nosso dia a dia. À nossa volta, a gente encontra várias retas. Outro conceito primitivo é o de plano. O que é um plano? O plano já é um ente, já é uma coisa assim bidimensional. Quer dizer, ele tem 2 dimensões. Ele cresce para 2 lados. A reta só crescia num sentido. O plano cresce em 2. Ele tem comprimento e largura. O plano também é infinito e ilimitado. Então, não tem fim. E a gente representa o plano como por uma letra minúscula também, só que não do nosso alfabeto, uma letra minúscula do alfabeto grego. Então, o alfabeto grego tem mais letra que o nosso alfabeto, tá? Então, pode ser alfa, beta, gama, delta, pi, xi, psi, sigma, tem um monte. Você pode escolher. O plano, quando eu falo em plano, eu lembro, por exemplo, uma folha de caderno, o quadro de giz, né? Então, aqui, ó, para a gente determinar um plano, eu preciso de 3 pontos. Só que esses 3 pontos, eles não podem estar alinhadinhos.
todos numa mesma linha. Quando os pontos estão todos numa mesma linha, a gente fala que eles são colineares, que eles estão tudo coladinho na mesma reta. Então, aqui, ó, o plano alfa, ele vai, 3 pontos determinam um único ponto, e isso é um outro postulado. 3 pontos não colineares, quer dizer que não estão numa mesma reta, determinam um único ponto. Então, a gente viu aí como exemplo o plano do quadro, a parede, a tela do computador, da televisão, podem ser considerados planos também. Agora, vamos voltar lá nas retas. A gente falou que a reta, ela não tem começo nem fim, ela é infinita, ela é ilimitada. Então, quer dizer, a gente representa geralmente assim, com uma setinha para um lado, uma setinha para o outro. Por quê? Ela não tem nem começo nem fim. E ela, se eu tiver 2 pontos, eu posso determinar. A gente costuma falar que 2 pontos determinam uma reta. Então, eu tenho de um ponto a outro, continuando aí, vai ser uma reta. Então, eu tenho ponto A e B. E a gente representa assim, ó, por uma letra minúscula, no caso, a gente representou lá por R'inho, S, T, Azinho. Ou então, a gente pode representar pelos pontos que determinam ela. Então, a gente põe AB, e se eu estou falando de reta, eu ponho em cima do AB esse tracinho com setinha para um lado e para o outro. Quer dizer, tanto para lá como para lá, ela é infinita. Agora, existe também a semi-reta. Semi quer dizer metade. Então, se é uma semi-reta, quer dizer que a reta, ela vem vindo, passa pelo ponto A, passa pelo ponto B e continua. A semi-reta não. Ela começa num ponto, ela tem início, mas ela passa pelo outro ponto, não tem fim. Então, ela também é infinita, porque ela tem início, ela começa em um ponto, passa pelo outro e vai embora, continua. Agora, para representar sem ser por letra, como é que eu represento? Eu ponho A, B, e onde ela começa, eu não ponho setinha, não. Eu deixo a setinha só por onde ela passa. E a gente tem também o segmento de reta. Um segmento é como se eu pegasse um pedaço. Eu tirei só um pedaço. Então, um segmento é uma coisa que a gente consegue medir. A gente não consegue medir uma reta. A gente não consegue medir uma semi-reta, porque é infinita. Mas o segmento de reta a gente consegue medir. Então, é só um pedaço de reta. Ele tem começo e tem fim. Então, aqui, ele começa no ponto A e termina no ponto B. E a gente representa por A, pode representar por AB, pode representar pela letra minúscula. Mas a gente pode representar pelos pontos que determinam ele também. A gente pode pôr AB e um traço em cima, sem setinha. Se 2 segmentos, então se eu tiver 2 pedacinhos de uma mesma reta, a gente fala que se esses 2 pedacinhos pertencem à mesma reta, a gente fala que eles são colineares. Do mesmo jeito que a gente falou, 3 pontos, lembra para determinar o ponto? 3 pontos não podem, tem que ser não colineares, quer dizer, não estarem na mesma reta. Agora, se eu tivesse mais um ponto aqui onde está esse indicadorzinho vermelho aqui, ó, esse ponteirinho aqui, vamos supor que eu tivesse o ponto C. Então, eu ia ter o segmento AC e segmento CB. Então, eu falaria que eles são segmentos consecutivos. Agora, se eles não fossem seguidinhos assim, tivesse um espacinho entre um e outro, seriam segmentos, se tivesse AC e BD, 2 segmentos que não tivessem pontos comuns ali, aí eu diria que eles não são consecutivos, mas continuam colineares. E se possuem um ponto em comum, dizemos que são consecutivos. Bom, é aquilo que eu acabei de falar, né?
E as posições relativas, né? Se eu tenho duas retas, então eu vou falar que elas são paralelas se elas não tiverem nenhum ponto comum, quer dizer, elas não se encontram nunca. É aquelas que estão em um mesmo plano e não tem ponto comum. Então, por exemplo, aí a reta R e a reta S. A inclinaçãozinha delas é a mesma, só que não tem nenhum ponto comum. A gente fala assim, R, põe duas barrinhas, e S. A gente lê isso aqui, R é paralelo a S. E existe um caso especial de retas paralelas, que é quando elas são coincidentes. Quando que elas vão ser coincidentes? Quando todos os pontos de R, porque imagina, a reta é um monte, é formada por por infinitos pontos. Então, quando todos os pontos de R também forem pontos de S, a gente tem uma reta coincidente. Então, se elas tiver todos os pontos comuns, então eu tenho a reta R aqui, e a reta S está ali, ó, em cima, igualzinho, no mesmo lugar, ocupando os mesmos pontos da reta R. Aí a R e S são coincidentes, a gente usa até o símbolozinho de igual para isso. Agora, se elas não são paralelas nem coincidentes, elas podem ser concorrentes ou secantes. O que é uma reta secante a outra? Uma reta concorrente a outra. Aquela reta que tem só um ponto comum. Elas têm um único ponto comum. Então, vamos supor que eu tenho a reta R aqui e a reta S. Elas se cruzam. Elas têm um pontinho aqui em comum. Agora, tem um caso especial. A gente representa assim, ó. R, um xizinho, S. Então, a gente fala que R é concorrente com S. Quer dizer, elas estão concorrendo por esse ponto aqui. Todas as duas têm um pontinho só em comum. Então, existe um caso muito especial de concorrência. São as retas que a gente fala retas perpendiculares. O que são duas retas perpendiculares? Eu tenho a reta R aqui e a reta S aqui. Elas são perpendiculares quando elas forem concorrentes num ponto e elas formarem um ângulo reto. Sabe o que é ângulo reto? Aquele ângulo de cantinho. A gente vai estudar ângulo agorinha mesmo. É quando elas fazem aquele ângulo de cantinho que é formado aqui, ó, que a gente fala que esse ângulo tem 90 graus, é um ângulo reto. Aí as retas perpendiculares, a gente pode usar esse símbolozinho aqui, faz um tracinho horizontal e um vertical no meio, R perpendicular a S, é assim que a gente lê essa representação. Agora, tem outras posições relativas aí que quem está acompanhando pelo PET não tem no PET, mas eu já vou contar para vocês, só para adiantar o processo. Porque de repente você escuta falar assim, retas reversas ou retas ortogonais. Ai, 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 o que é isso? Então, vai lá. A gente vai falar que duas retas são reversas, aquelas que elas não se cruzam, elas não têm nenhum ponto comum, mas elas não são paralelas também não. O problema delas é que elas estão em planos diferentes, elas estão em planos que não se encontram, ou os planos até podem se encontrar, mas elas não têm como se encontrar, elas estão em planos diferentes. Então, olha o plano alfa aí, ó. Vamos supor que eu tenho essa reta no plano alfa. Essa reta R está no plano alfa. Agora, furando o plano alfa aí, ó, sem passar nem perto, não tem jeito de cruzar, eu tenho essa reta que fura o plano alfa, a reta S. Então, essa reta a gente fala quando tem esses casos assim, duas retas que não tem como pertencer ao mesmo plano e que não tem ponto em comum, a gente fala que elas são reversas.
E tem um caso especial de reta reversa. Então, se essas retas reversas, elas formarem, as direções dela formar um ângulo de 90 graus, então eu coloquei essa caixinha azul aí para vocês verem. Ela vai ser ortogonal. Elas seriam perpendiculares aqui, ó. Essa reta aqui, a reta R, e essa reta S, elas são perpendiculares, porque eu tenho um plano aí comum. Mas essa outra reta aqui, ó, ela é perpendicular a S, quer dizer, ela é paralela a S, a reta T, ela é paralela à reta S, porque tem esse plano aqui que pode conter essas duas retas. Então, elas são paralelas. Mas, se S é perpendicular a R, então T também é perpendicular, também forma 90 graus. A direção forma, só que elas estão em planos diferentes, elas nunca vão se encontrar, elas nunca vão ter um ponto comum. Então, nesse caso, a gente fala que elas são ortogonais, elas formam 90 graus como as retas perpendiculares. A direção delas, né? A direção aqui delas forma 90 graus, mas elas jamais vão ter um ponto em comum, então a gente chama elas de ortogonais. Mas não preocupa com isso não, agora, porque no 6º ano, eles vão falar assim, essa mulher é louca, ensinar reta reversa e ortogonal. Não, mas é só para vocês se aparecer o nome, né? Outra coisa que a gente vai ver é ângulos. Ângulos são formados por duas semirretas. Então, a abertura entre duas semirretas com a mesma origem, então olha aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó, é um ângulo. Eu tenho uma semirreta aqui, ó, que vai de O e passa por A, e outra semirreta que parte de O e passa por B. Então, essa abertura aqui a gente chama de ângulo. E a gente dá o nome para esse ângulo de ângulo AOB. Põe um acento circunflexo no encontro, na origem das semirretas, no pontinho que é a origem das semirretas. Aqui, ó, o A é um ponto, o B outro ponto, o O outro ponto. Agora, na realidade, a gente determinou aqui duas regiões, dois ângulos. A gente determinou aqui, olha nesse outro ângulo azul, a gente determinou esse ângulo beta aqui, mas essa região aqui, azul, o ângulo branco é o ângulo beta, mas essa região azul aqui é um ângulo também. E esse ângulo eu posso chamar ele de alfa. Esse ângulo quando o ângulo é maior que meia volta e menor que uma volta inteira, a gente fala que ele é côncavo. Então, é maior que meia volta, menor que uma volta inteira. Quer dizer, ele tem mais de 180 graus e menos de 360 graus. Então, os ângulos também estão em tudo que é canto. Olha numa casa a quantidade de ângulo que tem, gente. Tem ângulo para todo lado. Até os ângulos, os cantinhos são ângulos. Tem ângulo para todo gosto e para todo lado, né? Aqui, ó, no peixe aqui saindo, pulando do mar aqui, ó. Olha aqui, também também tá formando aqui, ó, um ângulo aqui, né? Onde mais tem ângulo? Na tesoura, aqui a abertura da tesoura, tá formando ângulo. Lá no relógio, os ponteiros do relógio, eles formam ângulos também. Então, a gente tem uma classificação para esses ângulos, né? A gente vai falar aqui que o ângulo, aquele ângulo de cantinho que é o ladinho do quadrado, a gente chama ele de ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então, onde que a gente tem ângulo reto? Olha lá na mesa, a mesa, no cantinho da mesa, o canto aqui com o
pé da mesa, cheio dos ângulos de 90 graus, igual a gente já mostrou o cantinho na casa, né? Aqui os cantos, na porta, nas janelas, é cheio de ângulos de 90 graus. Outro tipo de ângulo é aquele ângulo de meia volta, quer dizer, a origem está aqui, ó, no fundo ele parece uma reta, né? Olha lá, ele deu meia volta na circunferência, ele deu só meia volta. Então, a gente chama de ângulo raso ou ângulo de meia volta. Ele tem 180 graus. Então, aqui, por exemplo, um leque abre um ângulo raso. Outro ângulo aqui, olha lá, o ângulo nulo. Ele não saiu do lugar, é 0 graus, né? E a gente tem o ângulo de uma volta completa, que é o ângulo de 360 graus, ou ângulo completo. Então, por exemplo, o ponteiro do relógio, que ele forma um ângulo nulo ou um ângulo reto quando os dois ângulos estão na mesma posição. E tem outros casos. Eu tenho o ângulo que forma menos de 90 graus. 90 graus, 180 graus são referência. Agora, quando o ângulo forma aqui menos de 90 graus, eu chamo ele de ângulo agudo. Ele é menor que 90 graus. Então, por exemplo, a ponta do lápis aqui, ó, ela forma um ângulo agudo, um ângulo menor de 90 graus. A pinça, ela forma um ângulo agudo, um ângulo menor de 90 graus. E eu tenho também o ângulo maior de 90 graus, mas menor que o ângulo raso. Esse ângulo aqui eu chamo de ângulo obtuso, quer dizer, ele é maior, ele é mais obeso, maior que o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo obtuso, é normal a gente ver ângulo obtuso lá no telhado da casa aqui, ó, é um ângulo obtuso. Então, a gente vai classificar. O que a gente viu? A gente viu as posições relativas da reta, conceito de ponto, reta e plano e a classificação dos ângulos. Então, é isso, gente. Por hoje é só e até a semana que vem com mais novidades para você, com mais geometria para você. Até lá!